Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Tudo bom com você? Eu quero te convidar para fazer uma pequena viagem comigo, para você entender um pouco mais do que é a comunidade SSC 360. Primeira pergunta que eu te faço é, por um acaso, você, técnico, engenheiro ou tecnólogo de segurança, já sentiu ou se sente invisível na sua trajetória profissional? Com aquela sensação de que está apagando o incêndio o tempo todo, sem tempo para respirar, sem ter o seu devido valor reconhecido? Ou pior, tu acabou de se formar, e se encontra no mercado de trabalho que é basicamente um labirinto. Você não tem um mapa, você não tem uma bússola, você não sabe o que você precisa fazer para ganhar o seu espaço no mercado de trabalho. E eu quero te dizer que eu já passei por isso. Eu já estive exatamente no lugar que você se encontra hoje. E se eu tivesse a oportunidade, a chance de encontrar com os recursos que a comunidade SSC 360 tem e que a gente está compartilhando com vocês aqui, tanto da maneira gratuita quanto em todos os nossos estágios de aprendizagem, tenha certeza de que hoje, se você me vê, nos eventos, aqui na internet e acha, que, quero chegar onde o Vitor está, eu estaria muito longe. E é esse o meu papel, como professor, como mentor, como instrutor, como técnico, como engenheiro de segurança, é ajudar a você a encurtar esse caminho. Você não precisa levar os mesmos 20 anos que eu levei para chegar aonde eu cheguei. E a verdade é que a maioria de nós, técnicos e engenheiros, enfrentamos uma verdade que a gente não sabia que existia quando estava lá na nossa formação. O Brasil não tem uma cultura de prevenção. E é por isso que a gente acaba sendo desvalorizado em alguns mercados, em algumas empresas. Mas isso não precisa ser a sua realidade, assim como não é a minha e assim como não é a de muitos profissionais de saúde e segurança que se sentem realizados, que vivem a profissão dentro dos seus termos e têm ela como verdadeiro propósito. Porque essa desvalorização que você enxerga, que você entende, ela acaba te causando uma estagnação. Porque você se sente preso, numa esteira onde você não vê saída, você não vê caminho. E a gente está aqui justamente para te dar a mão, falar para você que existe sim outras oportunidades, outros caminhos. E isso começou comigo em 2014. Eu já trabalhava há 10 anos como técnico de segurança. Eu tinha acabado de terminar o meu curso de engenharia. Era no momento em que a construção civil estava embaixo no Brasil, não sei se você se lembra disso. E pela primeira vez eu me vi sem caminho. Eu não conseguia proposta de trabalho, não conseguia entrevista, e aquilo pra mim pela primeira vez foi um baque. Eu percebi que os 10 anos que eu tinha atuado como técnico de segurança não representavam nada na minha história e que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E como os muitos que me acompanham aqui há alguns anos, sabe que eu uso uma expressão que é atribuída a Albert Einstein. Normalmente eu falo que é atribuída a ele porque eu não estava lá com ele para saber se foi efetivamente ele que falou ou não. Que loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E uma das coisas que sempre me elogiaram era por ser extremamente técnico. E como eu dei aula em curso técnico por muitos anos, isso me obrigou a estudar e a ter um nível de refinamento, de conhecer a norma ao detalhe muito forte, E isso era algo que marcava um ponto positivo na minha carreira. E eu achava que isso me bastava. E eu percebi que não. E hoje, olhando para trás, eu vejo que isso cada vez mais, nos últimos anos, evoluiu e cresceu. Porque não adianta você saber muito bem NR35, NR33, NR18, se você não tem habilidade, se você não tem competências que façam o empregador, que façam o empregado a entender e a vestir e a comprar a ideia de saúde e segurança do trabalho. E se você que está comigo até agora está entendendo onde eu quero chegar, é que tudo que você aprendeu na tua formação, seja técnica, seja na pós-graduação, e eu posso falar de cadeira porque eu fiz as duas, isso não vai te levar para o próximo nível. Isso não vai mudar o teu jogo dentro da saúde e segurança do trabalho. E é por isso que em 2014 eu comecei a buscar um desenvolvimento além da área técnica, que é o que todo mundo chama de soft skills. E eu percebi que, além disso, existiam outras ferramentas, outras oportunidades que eram essenciais e fundamentais para pavimentar o caminho de todo profissional de segurança e saúde do trabalho, que eu comecei a chamar de visão 360.
E o que é a visão 360 dentro da segurança do trabalho? E para mim, Victor Costa, é quando eu tiro, né, aquele dispositivo que os cavalos normalmente usam para andar sempre em linha reta, né? E até hoje eu brinco quando eu falo sobre isso, se eu não sei se é Antolis ou se é Antolho, né? E que abre a possibilidade de você começar a ver todo o seu entorno, levando em consideração o seu posicionamento, levando em consideração a cultura e a maturidade de saúde e segurança da empresa que você está trabalhando, da sociedade, da posição de empregadores, da posição do empregado, da posição do governo, e você se posicionar de forma assertiva, de acordo com as suas habilidades e competências, para achar o seu caminho dentro da segurança do trabalho. Eu tive a oportunidade de atuar como perito, de trabalhar dando aula, de trabalhar como supervisor, técnico de segurança, produtor de conteúdo, né? Escrever artigos, gravar vídeos, enfim. Eu percebo que a área de segurança ela tem mercados inúmeros, né? Inclusive a gente tem um e-book falando isso, a gente compartilha com vocês aqui da comunidade, que vai, primeiro, fazer você se conhecer melhor, encontrar o seu caminho dentro da saúde e segurança do trabalho. E a gente mapeou 5 pilares fundamentais. A excelência técnica foi o que a gente começou falando. E não é só o básico, não é só saber NR, é saber legislação trabalhista, legislação tributária, normas técnicas, normas de higiene ocupacional, tudo aquilo que é necessário para você se despontar como fugiu a palavra agora aqui, mas você se despontar como referência técnica e ter uma credibilidade efetiva tanto junto ao empregador quanto junto ao trabalhador. A questão dos soft skills, criatividade, resolução de problemas complexos, inteligência emocional, a gente tem uma oratória, negociação, a gente tem uma série de habilidades que a gente não aprende na nossa formação e que são essenciais para o sucesso da nossa profissão. A questão da filosofia lifelong learning, uma aprendizagem contínua, o tempo todo. Hoje eu aprendo através de podcast quando eu tô indo trabalhar, lendo, vendo vídeos, né? A gente não tem que usar a rede social apenas para ficar vendo vídeo engraçado, bonitinho e sabendo das fofocas. A gente tem que ter uma visão macro de todo o sistema. A mentalidade vencedora. Eu não posso acreditar que, por mais que neste momento eu não esteja recebendo o que eu gostaria ou o que eu deveria, que eu não tenho valor. Né? Que eu tô ali só por obrigação. Se você, profissional de segurança, seja técnico, engenheiro, não acredita em você, será que é o empregador que vai apostar todas as fichas nele? O empregador, quando olha pra gente, o trabalhador, quando olha pra gente, ele precisa enxergar o brilho nos nossos olhos. A gente entender que, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, apesar da pouca cultura de saúde e segurança, sim, a gente acredita que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente ter uma programação. Você precisa acreditar no seu trabalho, acreditar no seu potencial. E muitas das vezes a gente desanima, a gente está sozinho, e é por isso que a gente vai aprender junto, e é por isso que a gente vai se desenvolver em comunidade, através de aprendizagem colaborativa. E por fim, e não menos importante, o 5º pilar, que é o foco em resultados. Não é apenas por teoria, é para gerar impacto, é para gerar resultado para a empresa. Quais são as expectativas do empregador? Quais são as expectativas do empregado quanto ao seu trabalho? A gente acredita que está entregando o que é necessário, mas será que realmente a gente está? E é por isso que, baseado nesses 5 pilares, eu proponho a gente sair do círculo vicioso da segurança do trabalho, que basicamente é pagar boleto, viver um dia de cada vez, pra gente viver um círculo virtuoso na segurança do trabalho. E é através da comunidade que a gente vai fazer isso, um ecossistema completo para transformar a sua trajetória profissional naquilo que você quer e naquilo que você merece. E para isso, você tem um acervo com diversas horas de treinamento. Hoje a gente tem mais de 200 horas de conteúdo disponível à sua disposição 24/7. Trilhas de aprendizagem, né? Programas de aprendizagem organizados e feitos para você sob medida com inteligência artificial. Um network estratégico, um suporte especializado, oportunidade de parcerias para empreender e para levar o seu nome para todo o Brasil. Uma biblioteca digital de modelos, documentos e o melhor, a troca genuína de informação, conhecimento e um ajudar o outro. E se você tá cansado, né? Se você acha que trabalha muito, que tem muito esforço e pouco resultado, aqui é o caminho. É uma estratégia testada, validada e que eu venho praticando há mais de 10 anos. E se dá certo para mim, por que não vai dar certo para você? Pode ser uma forma de fazer uma renda extra através da nossa plataforma de treinamento à distância. Você pode vender a nossa comunidade para outros amigos seus. Você pode, de repente, por que não, fazer um PGR de
mercadinho, de um salão de beleza na sua região. Ah, Vitor, mas eu não tenho experiência, eu nunca fiz. Pede mentoria dentro dos alunos da comunidade. Eu tenho certeza que alguém vai estar disposto ali para te ajudar, que é para isso que uma comunidade serve. Aumentar a sua empregabilidade, aumentar o seu repertório, aumentar as suas habilidades além da técnica. Dia sim, dia não vou dizer todos os dias. Eu ouço um podcast e compartilho um podcast, um vídeo com a galera. E não é só sobre segurança do trabalho, é sobre foco, disciplina, produtividade, procrastinação. Tudo aquilo que eu sinto como deficiência, tudo aquilo que eu entendo que eu preciso melhorar, eu compartilho com você, eu compartilho com toda a equipe. Porque se eu crescer, se eu evoluir, eu quero que todo mundo venha de mão dada comigo juntos. E não sou eu que estou falando, não. Se você der uma olhada aqui embaixo, você vai ver o depoimento da Luzia, do Wesley, o depoimento do Jair, o depoimento da Valéria, que são pessoas que estão com a gente desde o início e não se arrependem nem um pouco. Então, se você deseja começar a partir de agora uma transformação na sua carreira, não perde mais tempo não. É rápido, é prático, é só vir aqui com a gente, escolher uma das nossas trilhas de aprendizagem que você não vai se arrepender. E se você tem alguma dúvida, se eu ainda não te convenci, não tem problema não. Você tem 7 dias para entrar, olhar, aproveitar, conhecer, conversar, avaliar e pensar, Vitor, pô, não é para mim. Mas eu tenho certeza, se você, como eu, lá, há mais de 10 anos atrás, está insatisfeito com alguma coisa, quer melhorar o seu salário, quer empreender, quer tirar algum projeto do papel, saia do lugar, se mexa, faça alguma coisa diferente. E a comunidade SST 360, eu posso falar de cadeira. É o caminho. Eu espero você aqui. Valeu? Um abraço. Fui!